meus tops offline, meus galerinha do YouTube, meus cientistas mirins. Hoje vou mostrar para vocês um assunto bacana demais, galera. Esse é o nosso segundo vídeo do canal e já vai deixando o joinha aí, aí embaixo e vai se inscrevendo, ok? Então, pessoal, qual assunto será abordado hoje no nosso vídeo? Vocês já podem estar vendo aí que é aplicações das constantes de equilíbrio. Mas como assim? Aplicações das constantes de equilíbrio. Vamos ver já já. Para quem não sabe ainda, meu nome é Roberto Gabriel do Nascimento Silva. Eu estudo na Universidade Federal da Paraíba e estou fazendo estes vídeos para a composição de nota de uma matéria. E para mostrar a vocês um assunto bacana demais para vocês aprenderem e tirar 10 nas matérias de química da sua escola. Tudo bem, galerinha? Vamos lá! De início, o que precisamos saber? O que é a constante de equilíbrio? O que é isso? É quando você vai para um círculo e as pessoas ficam em cima de um trapézio se equilibrando. É isso? Não, que é isso? Não é isso. Vai do mesmo conceito, mas não é isso. O que é constante de equilíbrio? É a relação entre concentrações de reagentes e quando ocorre o equilíbrio entre os reagentes e os produtos. Então, como assim? Como sabemos, em toda reação química existem os reagentes e os produtos. Sabemos disso, não é? Então, quando a concentração de reagentes e a concentração de produtos está balanceada, isso quer dizer que a reação está em uma constante de equilíbrio. E como é que eu digo? O símbolo usado para definir concentração de substâncias é este daí que vocês podem ver aí, galerinha. Então, as reações. O que podemos saber das reações? Como eu já havia falado, existem os reagentes e os produtos. De início, o que significa Kc? Kc é o valor das constantes de equilíbrio em uma temperatura determinada, em função da concentração das espécies. No caso, é essa reação aí embaixo, galera. Produtos sobre reagentes. No caso, como vocês podem ver na reação aí na primeira linha, A minúsculo, A maiúsculo mais B minúsculo, B maiúsculo, com reação para formar o produto C minúsculo, C maiúsculo mais D minúsculo, D maiúsculo. E embaixo vocês podem ver a equação de constante de equilíbrios em função da concentração de espécies, que foi a primeira definição que eu dei a vocês logo no começo, que é essa daí que vocês estão vendo aí na tela. Aqui, Kc, podemos ver que é produtos, a concentração de produtos sobre a concentração de reagentes. Se for 1, está em equilíbrio, ok? Vocês podem anotar aí essas equações. Vou dar alguns segundinhos para vocês anotarem, porque já já tem exercício, galera. Já já tem exercício. E aí, já anotaram? Vamos para o próximo slide. Aqui, pessoal, vocês podem ver aqui Kp. O que significa Kp? O valor das constantes de equilíbrio em fase gasosa. No caso, fase gasosa, como a gente vai ver a concentração daquela fase gasosa? Não é fácil. Então, nessa constante de equilíbrio, para saber o equilíbrio, se usa a equação em função da pressão das espécies, da pressão daquele reagente ou daquele produto gasoso que aquele produto reagente gasoso exerce a pressão, ok?
Agora, pessoal, vou mostrar a vocês as equações em reações de concentração, nas reações KC. Então, nas reações KC, os produtos e reagentes que participam da reação é somente os aquosos e gasosos. Ok, pessoal? Então, nestes exemplos aí, eu trouxe 4 exemplos de reações para mostrar a vocês os diversos casos que ocorre esse tipo de reação. Vocês estão vendo aí a primeira, N2 em forma gasosa, H2 em forma gasosa e NH em forma gasosa, NH3 em forma gasosa. Vocês podem ver aí NH3 em barra, vocês estão vendo essas barras aí, esses colchetes, não. Este símbolo que eu mostrei a vocês no começo, que simboliza a concentração. Vocês estão vendo ele aí. E vocês lembram que é C minúsculo e C maiúsculo? Então, isso quer dizer que esse doisinho aí, o 2, quer dizer o produto ali, não é 2NH3? Então vai ficar NH3 com o símbolo elevado ao quadrado. E embaixo tem o NH2 sem nada. E tem o H2 que tinha o 3. Não tem o 3H2 ali? Então agora será H2 elevado a 2. Eita, tá errado aí. Então, pessoal, desprezem. Este foi um erro do site que eu peguei este exemplo. Passando aí para baixo, aí neste exemplo de baixo, vocês podem ver CaCO3 em forma sólida para transformar o produto CaO em forma sólida e CO2 em forma gasosa. Vocês podem ver que o reagente no caso é sólido. E no produto tem um sólido e só o CO2 que é gasoso. Dessa forma, o KC vai ser somente o gasoso, que é CO2. Ok? Sempre lembrando desse símbolo aí, pessoal, que simboliza a concentração. Neste outro exemplo aí, podemos ver, no terceiro exemplo, Zn sólido, 2HCl aquoso, para fazer o produto ZnCl2 em forma aquosa e H2 em forma gasosa. Deste modo, podemos ver que somente no reagente fica o sólido, que é o zinco, e todos os outros vão para a equação. No caso, o reagente HCl aquoso com 2, vocês podem ver que tem o 2, está ali embaixo, HCl elevado a 2, e em cima, que mostra os produtos, tem ZnCl em forma aquosa, ZnCl2 e H2. Ok, pessoal? Só os aquosos e gasosos. Agora, quarto exemplo, pessoal. Quarto exemplo. Tem aí o Zn em forma sólida, é sólida. Tem o Cu2+ em forma aquosa, para fazer o produto Zn2+ em forma aquosa e o Cu em forma sólida. O que acontece? No primeiro, os reagentes, tem o Zn em forma sólida e no segundo tem o Cu em forma sólida. Então, o produto que fica embaixo será somente o produto fica em cima. Será somente o Zn2+, que é o aquoso, e o embaixo vai ficar o Cu2+, que é o aquoso também. Ok? O sólido não participa desta equação de concentração. Passando agora para as equações em reações de pressão, que se utiliza a equação do Kp, podemos ver aí que tem somente participa desta equação os componentes gasosos, ok? Porque a pressão parcial de aquoso e sólido é desprezível, ok? Então, aí estão alguns exemplos aí, pessoal. Primeiro exemplo, 2CO em forma gasosa, gasoso, O2 em forma gasosa, gasoso, e 2CO2 em forma gasosa. Todos aí participam da equação. Vocês podem ver aí que não tem aquele símbolo da primeira, esse daqui, ó, símbolo de concentração. Porque não é concentração, é pressão. Pressão é simplesmente as barras mesmo,
Desculpa, pessoal, eu não lembro muito. Esses parênteses, já lembrei. Esses parênteses, simplesmente esses parênteses, só para mostrar mesmo, porque quando fica em parêntese, quando faz uma multiplicação, divisão, é sempre bom colocar em parênteses alguma coisa. E aí está. Nesse primeiro exemplo, todos participam. O produto CO2 elevado a 2 e os reagentes CO elevado a 2 e O2. Sim, pessoal, tem uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Nesta equação se usa também o PCO2, porque não é o CO2, não é a concentração de CO2, é a pressão de CO2, ok? Esse P aí significa pressão daquele componente, tá ok? Neste segundo exemplo aí, temos o C em forma sólida, o O2 em forma gasosa, produzindo o CO2 em forma gasosa. O C está em forma sólida, então, vocês estão vendo ele participar aí da equação? Isso aí, vocês não estão vendo. Olha aí, tá vendo? Só participa a pressão do CO2, que é o que? O produto. Isso, o produto. E utiliza a pressão do O2, que é o que? O reagente gasoso. Isso aí, o reagente gasoso, pessoal. Vocês estão muito inteligentes. Tô gostando de ver, viu? Agora, neste terceiro exemplo que eu estou mostrando para vocês aí, tenho CuO em forma sólida, mais H2 em forma gasosa, aí sim, gasosa, fazendo o produto Cu em forma sólida, e o H2O em forma, que vocês podem ver aí, em forma, esse aí o que tem dizendo aí é L. L é aquosa, tá bem? Se é aquosa, então desprezível. O que vocês podem ver na equação aí? O que se tem nos produtos? Sólido e aquoso. Nenhum se coloca na equação. E aí, vai ficar em branco? Não. Se fosse na concentração, aí sim, como vocês podem ver no segundo exemplo, aí só ficava somente ele, não ficava nada em cima. Mas como é impressão sim, impressão quando não nos produtos ou nos reagentes, nos produtos não tem nada, não tem nenhum que se coloque, coloca o número 1, tem que colocar o número 1. E na parte dos reagentes tem o sólido, corta o sólido e só coloca simplesmente o H2, que é gasoso, a pressão do H2. Ok, pessoal? Agora o último exemplo para acabar essas coisas de equação de reação de pressão. Último exemplo, vocês podem ver aí Zn em forma sólida mais Cu2+ em forma aquosa, produzindo Zn2+ em forma aquosa e C1 em forma sólida. Tem alguma coisa aí gasosa? Não! Isso aí tem nada gasoso. E agora? O que acontece? Não é possível encontrar o equilíbrio da equação. E agora, pessoal, algumas definições para você, algumas definições. O que é o equilíbrio químico? O equilíbrio químico é atingido quando em uma mistura as velocidades das reações direta e inversa ficam iguais. Ficam iguais. E aí, vocês podem ver aí a velocidade direta igual à velocidade inversa. Passando para uma equação, velocidade direta. Como descobrir a velocidade direta? Se você tiver querendo descobrir ela, você vê a K, que é o que? A equação. A K direta pode ser a KC ou KP, depende do que vai ter, de qual equação vai ser. Se vai ser a sólida ou gasosa, ok?
Então vem a K direta vezes a concentração do produto ou reagente. Como é que fica? No caso do reagente. A concentração do reagente elevado ao seu número, como vocês sabem, como aqui, se tiver aqui, ó, no primeiro exemplo, tenho 2NH3, no caso, ali em cima fica NH3 elevado a 2. Então, é isso que acontece aí, ó. A concentração de um reagente elevado ao seu número anterior, vezes a concentração do outro reagente elevado ao seu número anterior. Ok? E para achar a velocidade inversa, o que é? É igual a K inversa vezes multiplicado pelo produto vezes o númerozinho anterior, multiplicado pelo produto D elevado ao númerozinho anterior. Ok, pessoal? Aqui. E também tem outro tipo de equação para saber a proporção entre elas. Ok? Tem a K direta vezes o reagente vezes outro reagente é igual a K inversa vezes o produto vezes o outro produto. Ok? Então, a partir de tudo isso, podemos perceber que a velocidade direta sobre a velocidade inversa das reações é igual a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Não é simples, pessoal? Agora, constante de equilíbrio. Eu dei a definição de vocês do equilíbrio químico e da constante de equilíbrio. Qual a definição? Constante de equilíbrio é a divisão de duas constantes sempre é igual à constante de equilíbrio simbolizada por KE. O que é esse KE? KE é simplesmente essa equação anterior aí, ó. V direta sobre V inversa. E como V direta sobre V inversa é igual a concentração de produto sobre a concentração de reagente, então KE é igual a o que? Concentração de produtos sobre a concentração de reagente. Isso aí, galera, eu estou impressionado com vocês, viu? Vocês estão muito inteligentes. Partindo agora para o exercício. Agora eu quero provar se vocês aprenderam de verdade. Vamos lá. Considere a tabela com as quantidades de reagentes e produtos no início e no equilíbrio na temperatura de 100 graus Celsius para a seguinte reação. Vocês podem ver a reação aí. N2O4 gasoso para produzir 2NO2 gasoso. E aí? Qual reação vai ser utilizada aí? Qual? Descubram. Aí estão as opções. Pois vou dar 30 segundos para vocês responderem, ok? Vou contar aqui. Tá acabando o tempo, viu? Acabou o tempo, pessoal. E a resposta é letra B. KC. Se utiliza a equação KC é igual a 0,27. A constante de equilíbrio é em função das concentrações. KC não depende das concentrações iniciais. Logo, KC é igual a 0,09 ao quadrado, que é só no equilíbrio. O que foi que pediu na pergunta aí? E produz no início e no equilíbrio a temperatura de 100 graus Celsius para a seguinte reação. Você pode ver aí no equilíbrio. Então, como na equação é com a C, é a concentração de produtos sobre a reagente, aí está 0,09 ao quadrado, porque no produto 0 o quê?
2 ao quadrado, 2 NO2. NO2 aí, no equilíbrio, qual a concentração? 0,090 mols ponto menos 1. Isso aí, galera, isso aí. 0,09 ao quadrado sobre qual a concentração do reagente? Qual? NO2 ao 4. Veja aí, no equilíbrio, 0,030. Isso aí, galera. Então, 0,09 ao quadrado sobre 0,03 é igual a 0,27. E a resposta é a letra B. Isso aí, galera. Agora acabamos mais um assunto e ainda não acabou não, pessoal. Espera aí. Temos um novo assunto só para complementar, só para aumentar a sabedoria imensa que você já tem, ok? Vamos aprender o princípio de Le Chatelier. Le Chatelier, ele é em francês, ele é... não sei se ele é em francês, mas o princípio de Le Chatelier é quando um sistema está em equilíbrio e sofre alguma perturbação, lembre desse nome, perturbação, seja ela por variação de pressão, de concentração de alguns reagentes ou dos produtos, ou pela variação da temperatura, o sistema tenderá a retornar ao estado de equilíbrio, a partir da diminuição do efeito provocado pela perturbação. E aí? Temos um exemplo. H2CO3 em forma aquosa, fazendo reação com H2O mais CO2 gasoso. Este é o exemplo do refrigerante, pessoal. Refrigerante. H2CO3 em forma aquosa. Quando abrimos o refrigerante, ele produz o quê? H2O mais CO2 gasoso. Que são aquelas bolinhas que vemos quando ele começa, quando a gente abre. Que às vezes quando está com muita pressão e quando nós abrimos o refrigerante, esborra. Lembram? Então, o exemplo do refrigerante é decomposição, no caso formação do ácido carbônico H2CO3, que se decompõe em H2O e CO2, como eu já falei, em água e aquelas bolinhas que vocês podem ver. Por isso que ele vai ficando choca, que no caso vai saindo o gás e vai ficando mais água, entendeu? Mais água, mais gosto de água. E o que é essa perturbação no estado de equilíbrio? Lembra que eu pedi para vocês se lembrarem do que é perturbação? Aí, para a perturbação pode ocorrer com o aumento da temperatura. Lembra, vai botando o refrigerante no raciocínio, aumentando a temperatura do refrigerante, fica aquele negócio quente, ruim. A variação da pressão do sistema, quando a gente faz pressão nele, aí quando a gente abre, o que acontece? Sai o gás todinho e fica aquele negócio ruim também. E a concentração das espécies envolvidas, se estiver muito concentrado de algum dessas espécies aí, H2CO3, ou muito concentrado dessas coisas, aí também pode ser perturbado, entendeu? Aí, o princípio de Chatelier é simplesmente isso, o deslocamento de equilíbrio. Quando ocorre uma pressão interna, uma pressão muito forte interna, ocorre a decomposição do ácido carbônico. E assim, quando abrimos, libera gás carbônico para a atmosfera. Se comprarmos refrigerante e simplesmente fôssemos com cuidado, assim, bem com cuidado, e simplesmente colocássemos ele na mesa assim e abrisse, a gente consegue abrir tranquilinho, né? Claro que não tem como deixar totalmente sem mover, sem ocorrer uma perturbação, mas é bem mínima. Então só faz bem pouquinho quando abrir a garrafa, mas quando balançamos muito e faz uma pressão muito forte interna, decompõe muito ácido carbônico e aí libera gás carbônico para a atmosfera. Dessa forma aí no vídeo, como vocês estão vendo, bem adoidado. Então, características sensoriais que mudam quando acontece isso. Tem a mudança de sabor. Com a perda de ácido carbônico, H2CO3, o sabor ácido diminui. Vocês podem ver na equação, o sabor ácido, ele diminui. Entendeu?
vai sair o CO2. E daí vai ficar aquele negócio meio doce, meio choca. Então vocês devem saber, devem utilizar esse termo, refrigerante choca. Que é horrível. Então, o que é o princípio de Chatelier? É o equilíbrio químico que ocorre a perturbação e quando ocorre a reação química, fica em estado de equilíbrio. E aí, que acharam interessante nesse assunto? Aí tem alguns exemplos diários que acontecem isso diariamente. Ocorre a pressão nos nossos pulmões, que inflam e desinflam a todo momento. Por quê? Lembra daquela troca de gases, CO2 que é oxigênio e gás carbônico? Essa troca de gases é uma reação de princípio de Le Chatelier. E quando escovamos os dentes, acontece que sai a gente dá um desgaste na partezinha branca do nosso dente, no malte do nosso dente, por causa da pasta, do ácido da pasta, faz com que desgaste o nosso malte do dente. A gente acha que está matando as bactérias, mas tudo tem um preço, vai desgastando o malte da gente. Por isso que não se recomenda escovar os dentes mais de 5 vezes ao dia, por aí, 7 vezes, toda hora, entendeu? Quando você comer, é bom sempre esperar pelo menos uns 10 minutos para poder o seu malte recuperar, e daí você escova os dentes para sair todas as bactérias. Aí sim. Ok? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido tudo e tirem 10 nas suas provas de química. Ok? Vão já se inscrevendo aí no nosso canal, deem like, compartilhem para seus amigos, para eles tirarem 10 também nas matérias. Ok? E pessoal, até a próxima e valeu!